Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Neste momento que a gente sempre fala, né? O mês de dezembro é um mês que acaba a humanidade tendo um pensamento mais voltado para Jesus, quando na verdade deveria ser todos os dias, todas as horas e todos os momentos. Mas aproveitando todo esse momento que nós tendemos a ter esse pensamento, não é, mais voltado para a fraternidade, sempre em mês de dezembro nós fazemos as palestras, aliás, sempre as palestras comemorativas aqui são frases de Jesus do Evangelho, né? Então, esse ano nós estamos trazendo de Lucas 12:12, acautelai-vos contra a hipocrisia, ajuntai tesouros no céu, não na terra. Então, nosso querido professor Humberto vai fazer a nossa palestra, não é, de abertura deste mês de dezembro, tá certo? Vamos fazer então a nossa prece para que a gente não perca um minuto dessa enciclopédia viva que está aqui do meu lado, desse homem especialíssimo que a gente tem a felicidade e a honra de receber aqui na nossa casa. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedindo a Jesus que possa amparar os nossos desejos, nossos sentimentos, que o nosso coração nesse momento sinta toda essa alegria, toda essa brisa suave, todo este acolhimento que a casa preparada por esses amigos espirituais tem. Que possamos sentir, Senhor, a alegria de falarmos em Ti, a certeza que Tu és o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Que possamos mergulhar cada vez mais no Teu Evangelho, percebendo o quão Ele é a diretriz segura para uma vida com pensamento voltado na esperança e no amor. Abençoa o nosso querido amigo, que ele traga e sempre trazendo seu conhecimento profundo, mas principalmente a sua vivência no Evangelho. Que nós possamos ter nesta noite toda a felicidade de aqui estarmos, agradecendo a Ti, Senhor, por tudo, hoje, agora e todo sempre. Meus queridos amigos, muito boa noite. É sempre motivo de grande prazer, de grande alegria estar aqui nesta casa. Quantos anos atrás, não sei, fui informado desta casa, eu comecei a vibrar já com muita satisfação de vir aqui. E porque até imaginava que o Maria Dolores daqui fosse aquela Maria Dolores que nós amamos, mas já de muito tempo, exatamente em função de ser a maior poeta, não se diz poetisa, né? Da espiritualidade, do meu modo de ver. É um espírito maravilhoso. Mas quando eu cheguei aqui, conversando com a nossa presidente, ela disse, nada disso, aqui é Maria Dolores de lá. Eu então disse, puxa, mas uma alegria puxando a outra, porque a Miroeira sempre foi um ponto de convergência dos espíritas, né? Acho que todos nós, não conto o número de vezes que eu fui lá, inclusive com o Divaldo, acho que a primeira vez que Divaldo esteve lá foi levada por nós. E lá havia a Maria Dolores, que todos nós conhecemos, e está junto de nós ainda, que coisa boa, né? É uma das vantagens de nós sermos espíritas, sermos contemporâneos daqueles que ainda não existem, né? Coisa interessante. Contemporamos para trás e para frente, continuamos contemporâneos. Muito feliz, então, muito obrigado pela oportunidade. E hoje é muito especial, porque nós vamos, na verdade, mergulhar em dois conceitos
naturalmente incompatíveis um com o outro, mas que realmente para a montagem de nosso roteiro vai ser necessário estabelecer realmente que dois termos são estes. Uma, hipocrisia, que está aqui e não se coaduna por hipótese nenhuma com qualquer ideia que nós façamos de cristianismo, de espiritismo, de fraternidade, não é? Inclusive daquela busca imensa que é o grande desafio filosófico para todos nós de nos conhecermos a nós mesmos, e devemos ter a coragem de não ser hipócritas conosco, né? Encarar-nos como nós somos para saber que tipo de remédio, que tipo de caminho, que tipo de alternativa realmente serve para nós, a fim de que esta encarnação não venha acrescentar nenhum pedaço da velha cruz que vimos ao longo dos séculos e talvez dos milênios, puxando por aí, carregando por aí. Então a hipocrisia é algo totalmente incompatível, inclusive com o propósito, como disse, de nos conhecermos a nós mesmos. Devemos ter a coragem de nos enfrentar e de, afinal de contas, dialogar conosco logo que pudermos, em busca realmente de nossa saúde espiritual. E o outro termo é o contrário disso, que é, vamos dizer, uma espécie assim de marca registrada desta casa. É a ternura. É construir o terno. A palavra é ótima, né? A ternura é você construir o terno. Quando você constrói o terno, você realmente mergulha, vamos dizer, no psiquismo humano da forma mais perfeita possível, porque nós somos trinos, nós somos corpo, espírito e perispírito, somos trinos, e isso nos garante realmente presença, atuação, vida. E o terno é o terceiro, primeiro, segundo, terceiro, então completa a estrutura trina de nossa própria mente, que é habituada à informação, à contestação e à conciliação. O direito funciona assim, não é? A informação, quando se contesta, contesta-se, então eu informo, a pessoa não entende ou não aceita, então vem de lá a contestação, e eu venho de cá de novo com a conciliação, do contrário, não fazemos o terno. E esta casa realmente é um exemplo de ternura, de doação, e realmente o nosso propósito hoje é estabelecer a diferença que existe entre esses dois termos e nos fortalecermos exatamente para fazer a opção por sempre ser uma ponte, né? E nunca, pelo menos, nunca destruir a cabeça dessa ponte que fica do nosso lado, né? Porque deixamos sempre a pessoa com a possibilidade de chegar a nós. E isso realmente nos leva a respeitar o outro lado, exatamente para um dia nós então nos encontrarmos nesse ambiente de ternura, recompondo o terno necessário à nossa vida tão rica e tão, vamos dizer, tão realmente capaz de nos oferecer essa maravilha de possibilidade de juntar tesouros do céu, no céu e na terra. Aí realmente é a beleza. Na terra nos dá motivos exatamente para pensarmos na possibilidade de construir, vamos dizer, de edificar sobre a rocha, para que tudo quanto nós façamos na nossa vida realmente tenha esta qualidade de permanecer
e dar notícias de nós. Então é essa a nossa tarefa de hoje, muito interessante, e eu trago Santo Agostinho. Há momentos em que eu fico meio apaixonado assim pelos espíritos. Estou frequentando muito Santo Agostinho nesses últimos dias, porque ele é imenso. Santo Agostinho é imenso. Não é sem razão que é dos pilares fundamentais do cristianismo, né? Entre os pais da igreja é ele quem tem realmente a palavra, e está muito, quer dizer, ele se insinua, e não se insinua, ele é requerido, requisitado, sempre que há um propósito de elevação, sempre que há um propósito de estudo, não é? E lógico, em matéria de cristianismo, ele é doutor por excelência, tem uma capacidade enorme de dizer, né? Santo Agostinho, lá no início das Confissões, já no iniciozinho, ele diz: é preciso compreender para crer. Quer dizer, dá logo, vamos dizer, o caminho do Espiritismo, né? Você não pode crer naquilo que você não compreende. E aí daí faz um possível jogo de palavras. É preciso compreender para crer e crer para compreender. Será que isso é uma volta ao começo? Não, isso é extraordinário. Porque ele aí traz o significado, já que estamos falando de palavras, do verbo crer. Quem crê, cria. Na verdade é isso. Há muitos teólogos, inclusive, que não escrevem criação divina, é criação divina. Entre esses teólogos, o nosso, muito consultado por todos nós, o nome está fugindo agora, tiver um remedinho que me coloque no prumo real, mas muitos, Huberto Rodan, cara que tem meu nome, pediu licença inclusive para isso, a espiritualidade. Pois bem, então ele diz isso, realmente é preciso que a pessoa, né, tenha esse propósito. Então, Santo Agostinho, crer é o que? É criar. É você ser artífice. É aquela democracia divina, né, que realmente ensina o caminho. Como a dizer, faça o que eu faço. E espera que nós façamos por uma razão muito simples. Porque a criação do homem, se bem examinada na sua raiz, é realmente um processo de dação. Deus se dá, porque Ele coloca em nós todos os primores do seu caráter, todos os primores do seu ser, entre os quais o de criar. E André Luiz nos diz que nós somos o quê? Co-criadores, e somos realmente. Todos nós criamos. É extraordinário isso. Então, é necessário que nós realmente tenhamos isso, compreender para crer. Aí eu estou no meu terreno seguro. E crer para compreender. Exatamente porque aí você vai avançando e atualizando realmente a sua linguagem, a sua compreensão, vai evoluindo, não é? Muito bem, então, Santo Agostinho nos diz isso: até quando vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? É trágico isso, né? É trágico isso. Até quando? Parece até uma Catilina, parece até uma catilinária. Até quando, Catilina? Quando, afinal, vossa alma se dedicará a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesses de chorar e sofrer a vida inteira,
Que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Basta isso para a gente. Eu posso sair daqui hoje perfeitamente quite com todos vocês, depois de lembrar essa frase de Santo Agostinho. Não tenho mais o que dizer realmente. Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Aí o cara faz até a opção para sofrer muito, né? Não, se é assim, então deixa eu sofrer mais um pouquinho. Mas essa advertência do alto, que eu chamo assim, dessa forma, é realmente importante. E que nós realmente pensemos nisso. Será que nós vamos ficar enterrados? Será que não vamos nos lançar para além dos limites de um túmulo? Vá que o sujeito seja resignado, mas é demais, né? A senhora não acha que é o máximo de resignação a pessoa ficar limitado num túmulo logo? Pelo amor de Deus, me deixem livre. Então é Santo Agostinho. Quer dizer, ele está sempre, ele é aquela estaca, aquela placa indicativa. Você viu a placa, cheguei. Né? Porque você vai seguir a placa agora e dá certinho. É isso, meus irmãos queridos. Por isso que eu trago minhas anotaçõezinhas, porque compartilho com vocês a aventura de ler, porque não existe nada que nos informe melhor do que a leitura. A leitura é um garimpo e você não pode deixar de ler. Amigos, olha aí. Então é isso que é hipocrisia. E é evidente que isso não se coaduna absolutamente com o perfil do cristão por excelência. Cristo realmente é o clímax de todos os nossos sonhos, de todas as nossas esperanças. Cristo é um adjetivo que se substantiva. Porque, afinal de contas, é o crístico, né? É puro, é ungido, é o escolhido, é o indicado. E, na verdade, nós não podemos absolutamente ser hipócritas, até porque deixamos de nos conhecer a nós mesmos. Fingir tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. Para não dar uma notícia de fraqueza, né? Sinônimo perfeito de hipocrisia é o quê? Fingimento, que é uma palavra inclusive abjeta, né? A pessoa fingir, a pessoa enganar. Os gregos utilizavam a palavra hipocrisia, como já disse, exatamente para... É uma pessoa que exibe uma atitude que realmente não está sentindo de fato. Isso é uma atitude insincera. Insincera. Não é uma atitude sincera. Veja as palavras como se, né? Sincera, sabe o que quer dizer? Sincera. Né? Realmente, não bote a sua maquiagem. Mostre como você efetivamente é. Então, realmente, o fingido, ele é insincero, né? Ele realmente está cheio de maquiagem, cheio de enganação para enganar a plateia, realmente. E realmente era usado antigamente como sinônimo de ator. Vale indagar, somos espíritas, ou ao menos espiritualistas? E o que é o espiritismo? A melhor definição encontrei nesse poema de Carmen Sinira. Vocês conhecem essa poeta? É outra poeta admirável. Foi revelada
pelo nosso Chico Xavier no Parnaso de Além Túmulo. É imensa. Em página psicografada não por Chico Xavier, mas por esse cidadão que se chamou Newton Boechat, que foi um dos espíritas mais projetados no cenário do espiritismo do Rio de Janeiro e do Centro-Sul do Brasil todo. Esteve, inclusive, aqui no Recife. E nós temos muita informação dele, porque nos aproximamos muito de um cidadão que era irmão dele e tal. Então, Newton Boechat nos dá esse poema, ele como espírito, não é? Aliás, como psicógrafo, né? Então vejam que maravilha. Espiritismo, amigo, não se imagine, nem é filosofia que restringe o anseio do saber. Antes de tudo, é a etapa evolutiva que em cada ser o bem sempre cultiva, ensinando-o a querer. É amor em expressão vivificante, nas lutas do progresso cada instante. Confere real valor a quem seu coração banhado enflora de um transcendentalismo da aurora da vida superior. É mais ainda, lábaro fulgente da fé que consola, salva o crente, elevando-o para a luz, fazendo-o atravessar milhões de esferas, mundos de paz, eternas primaveras. É pão que mata a fome do faminto, eliminando o furioso instinto que causa pranto e dor. Desfaz em pó a morte na vitória, oferta à terra a luz de nova glória ao destronar o horror. No desvario da hora que aqui passa, no turbilhão do mundo de desgraça, ausente de Jesus, busquemos ver no além o termo ungido, que fora outrora no madeiro erguido, mas ressurgiu da cruz. Soberbo, não é? Conheciam esse poema aí? Eu sabia que não conheciam, porque está escondido. Isso aí foi pesquisa nossa na fonte, lá com Júlio César, lá de Espírito Santo, que me deu realmente esse texto, que havia colhido exatamente através de Newton Boechat. Maravilha de texto, e é isso que é Espiritismo, meus amigos. Ah, se nós soubéssemos o valor disso, né? É como o episódio que está relacionado na literatura espírita, relativo ao homem de bem, né? Aquele avô que deu guarida a um neto adolescente e o fez repetir todas as noites da longa convivência que teve com esse neto a leitura do Homem de Bem, lá do capítulo 5º, parece, 7º, do Evangelho, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. É extraordinário. E quando o menino, que menino já sabia decorado o texto todo, dizia de códice: não quero assim, quero lido. Você voltava para ler. O avô era ranzinza. E nós temos realmente de ler esses valores, meus amigos, exatamente até para mantermos, vamos ver, a nossa perspectiva sempre para o alto, para frente, para o alto. E mais uma vez, pensando em tudo isso, a gente tem de louvar o nosso Kardec. A ele coube a missão de codificar em doutrina os ensinos dos espíritos, mas deixou aos cientistas a tarefa de fazer ciência. Isso é extraordinário em Kardec.
Nunca se viu Kardec, vamos dizer, trabalhando junto de um daqueles grandes vultos, tá? Que muito contribuíram com a sua ciência, as suas pesquisas. Ele deixava que a ciência realmente se cuidasse da sua pesquisa, porque sabia que a ciência ia chegar às evidências do Espiritismo. Definiu as regras de expansão da codificação espírita. Outra coisa notável de Kardec. Fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e fundou a Revista Espírita. Quer dizer, tornou aquilo que era, vamos dizer, objeto de sua pesquisa, tornou público, porque ele estava exposto realmente a era bloqueou tentativa de politização. Em outras palavras, desencorajou qualquer atitude divisionista. Percebeu? Veja como era ardiloso Kardec, né? Ele realmente bloqueou qualquer tipo de... desencorajou qualquer atitude divisionista. É preciso que nós realmente, e para ser coerente, inclusive, para dar coerência, inclusive, à sua obra, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele já projetou, ali ele já tinha projetado a doutrina toda, porque ele começa com cogitação de quê? De Deus. E de quê? Não é de quem. Porque se ele fizesse a pergunta, quem é Deus? Ele estaria já sugerindo que Deus seria uma pessoa. E aí estaria realmente, vamos dizer, contrariando o conceito que todos nós precisamos de robustecer de Deus, que não é uma pessoa, ele é um ente que tem em absoluto e em infinito todos os dotes que nós nele encontramos. Então, realmente, esta é a proposta e este foi o propósito realmente do senhor Allan Kardec. A missão do Espiritismo é ressaltar o espírito ante a convicção de que somos espíritos. E o caminho mais curto é a difusão e prática da caridade em seu sentido mais ampliado. É o exemplo que pode gerar atitude cristã. Acho que no fim sou eu que estou mexendo nesse botãozinho aí. Então é isso, meus queridos amigos. Nós temos essas dádivas extraordinárias. Kardec é grande demais, demais. E realmente ele é aquele projeto, né, de pessoa, projeto de integridade, não é? Enfim. É o grande exemplo, o grande luzeiro que nós temos até antes de ele ser Kardec, né? Porque lá pelas terras da Europa velha, como Hus, né? Jean Hus, ele já nos deu realmente grandes exemplos de trabalho cristão por excelência. Pois é isso, meus amigos, somos espíritas, então temos essa responsabilidade toda. E aqui eu venho realmente com aquela notícia da Sociedade Espírita de Paris. Vejam a decisão, que coisa extraordinária. Ele não deixava, vamos dizer, espaço para o adversário, para o contraditório, né? O fim essencial do Espiritismo é a destruição das ideias materialistas e o melhoramento moral do médium. Pronto, ponto. O fim essencial do Espiritismo é converter-se na religião dominante. Né, todo mundo é espírita, peraí, tal, todo mundo é espírita mesmo? Porque todo mundo é espírito. E o que falta ao espírita é a consciência de que é espírito? É só o que falta. Porque quando você adquire a consciência de que é espírito, você amplia demais. É engraçado, ao invés de você selecionar
Aí é que você tem interesse de conhecer o máximo, né? Então, o que falta ao espírita, o que falta a um cidadão para ser espírita, é ele se saber espírito. Ele vai terminar realmente agindo como espírita, preferindo o espírita, porque ele prefere naturalmente a sua convicção. Ele não vai fazer de conta que é uma pessoa, não vai enganar. Então a Sociedade Espírita de Paris se declara impedida por seus regulamentos de interferir em todas as questões de controvérsia religiosa, que sempre foi eminentemente política, né? De política e de economia social, e não cederá a nenhuma provocação que tenda a desviá-la desta linha de conduta. Saia disso aí, ele dá aquele nó, né? Ele deixa livre, mas ele traça o caminho. A Sociedade Espírita de Paris se declara, quer dizer, ele usou a terceira pessoa, exatamente para livrar-se de ser a pessoa combatida, o autor combatido. Aí ele disse, vou falar em terceira pessoa, né? Como Jesus não se diz filho do homem, né? Então ele tirou o foco realmente da sua pessoa, né? A Sociedade Espírita de Paris se declara impedida por seus regulamentos de interferir em todas as questões de controvérsia religiosa, de política e de economia social, e não cederá a nenhuma provocação que tenda a desviá-la desta linha de conduta. Ponto. Essa foi a decisão da Sociedade Espírita de Paris. Não deixa margem a nenhum tipo de especulação. É uma inteligência notável. Ler Kardec é muito bom, a gente aprende muita coisa. Então vamos embora, eu estou aqui exatamente para estimular. Eu sou o garoto propaganda dele. Aliás, garoto não, um velho decrépito, mas propaganda dele. Os aprendizes do Espiritismo não devem limitar-se a investigações de laboratórios ou a discussões filosóficas. Isso aí é o espírita realmente em busca de circo, né? Em busca de circo. Nós fomos procurados há uns 3 dias atrás no Peixotinho, exatamente por uma pessoa que foi massacrada numa casa espírita, que o recebeu pela primeira vez que ele entrava numa casa espírita, numa reunião de mediunidade. Aí o que foi que fez o espírito adversário dele? Compareceu. Ele disse, foi o momento mais aflitivo de minha vida. E ele já é um cidadão bem idoso. E foi um dos grandes executivos aqui do estado de Pernambuco, por uma questão de respeito à identidade dele, eu não vou falar aqui. Mas foi uma grande autoridade, inclusive na área técnica também. Esse maior choque, eu fiquei em estado de choque, e ainda hoje estou tentando sair desse choque, porque eu não enfrentei, eu não pude enfrentar, não tive argumento nem condições de enfrentar aquela pessoa que estava falando através de um médium. A carga toda de séculos, talvez, não é isso? De briga, de luta, de incompatibilidade, veio sobre ele. Ele disse, não esqueço aquela voz. Aí eu digo, está na hora de esquecer, daqui a pouco sou eu que estou ouvindo essa voz, então não quero entrar nessa de jeito nenhum. Quem me deu realmente uma luz a respeito disso foi esse cidadão chamado Pietro Baldi. Não sei se vocês já ouviram falar, os mais antigos, né? Os mais antigos não, os mais madurinhos, sabem bem quem foi Pietro Baldi. Ele residiu até num determinado momento no Brasil, e nós nos aproximamos muito das pessoas que
foram realmente os seus anfitriões aqui no Brasil. E Pietro Baldi, então, tem um livro notável chamado Grande Síntese. A Grande Síntese. É um livro realmente que merece ser garimpado. Ninguém lê um livro daquele, livro de fôlego. Ninguém tem fôlego para ler um livro daquele. Tem que ser garimpado, palavra por palavra. Então, eu selecionei desse livro o capítulo Ciência e Razão. Cada século da história de nossa humanidade tem a função de agasalhar determinada ideia, emersa das profundezas da vida, desenvolvendo-a, fixando-a nas consciências e, finalmente, depurando-a após ter sido aproveitado o seu cerne. Veja o que é o filósofo, né? Você tem que chegar no miolo. Se você não atinge o miolo, você vai ficar na periferia. É como se estivesse fazendo um passeio de fim de semana. Então é isso. A substância do pensamento estabiliza-se nas estradas profundas da consciência individual e também coletiva. Passando a ser aquisição, é abandonada aos porões psíquicos do indivíduo e da sociedade, que passa a se ocupar, a partir de então, com novos problemas e aptos a receber novas ideias. Mas só depois desse tratamento, não é? Só depois de feito este caminho, sem simulação, mas realmente é alguma coisa que tem que ser bastante compreendida, bastante bem compreendida. Então, o Espiritismo, meus queridos amigos, se alimenta de tudo isso, porque nós temos pressa. A verdade é esta. Desde que eu me entendo de gente que ouço falar que nós integramos a turma dos trabalhadores da última hora. Eu já tive momentos de minha vida, quando eu era mais moço, que eu ficava realmente meio bronqueado com esse negócio de última hora. Com o diabo dessa última hora, como é que vem e tal. Mas realmente é isso. Nós temos de aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Então a nossa investigação, a nossa verdade, ela tem que conquistar realmente o foro de inquebrantável, né? E para que nós tenhamos força persuasiva maior. Nós não somos aqueles políticos que queremos nos dar bem em determinado momento, não é isso não. Nós trazemos compromissos que são essenciais para nós, porque a Terra não nos dá nenhuma ansiedade de libertação. Engraçado isso, né? A pessoa quer se libertar. Eu não quero me libertar, não. Eu só quero me libertar quando realmente eu não tiver nada para fazer por aqui. E até já fiz 90, né? Então, realmente, recentemente, vamos me defender também um pouquinho. Então, essa história de libertar não é comigo, não. Me deixe realmente tentar até o último ceitio, até a última possibilidade. Então, nós temos de estabelecer isso para nós. E o filósofo nos dá realmente muito isso, né? Exatamente porque nós vamos conquistando a nossa condição de colaboradores de Deus, né? Nós temos de estar conscientes disso, de que aquilo não está servindo para que nós retiremos ali proveito pessoal. Ali é o cumprimento de uma vida. E se nós sairmos devendo isso, nós estaremos naturalmente acrescentando débitos quando deveríamos estar. E é por isso que nós falamos muito isso, com uma repetição que é até viciosa às vezes, é que o nosso objetivo não é nos libertar,
é nos habilitar a ter aquilo que se chama autonomia. Porque liberdade é uma coisa, mas se você não tiver autonomia, você vai para onde? Na verdade, você não tem o que fazer. Aí vai continuar satélite de alguém, né? Como quem chega numa cidade, pergunta onde é o tal bairro ou a tal rua, está ali atrás de você, você não tem ideia. Então, eu não quero me libertar disso. Eu quero ter a absoluta segurança daquilo que constitui a minha experiência, né? E eu possa passar para terceiros. Eu quero ter a felicidade de, quando despertar do outro lado da vida, eu ter um mínimo de autonomia, pelo menos para escolher onde sentar. Não, não quero ficar aqui não. Um pouco de autonomia, não é? Porque senão eu vou ter, né, de ser satélite de terceiro lá. O que é que vai mudar para mim? Então, meus queridos amigos, tudo isso é cogitação do espírita. Nós não podemos perder a oportunidade de ter essa perfeita consciência do que somos, do que temos e nos compete fazer. Eu tenho, vamos dizer, eu queria realmente demorar mais com vocês, mas não posso. Não podemos, né? É imperioso reconhecer que há tantas categorias de homens desencarnados quanto isso aqui é uma coisa mais do que óbvia para nós. O negócio de a coisa foi dito por um espírito, peraí, será que espírito é esse? Não, não, isso não é carimbo de autenticidade para mim de jeito nenhum. Por quê? Porque lá na espiritualidade existem, vamos dizer, perfis que são absolutamente consentâneos com a nossa realidade. Vamos encontrar ambientes que são tão sórdidos, tão mórbidos, quanto os piores do planeta, né? Então é preciso que nós estejamos realmente conscientes disso, sempre. E é possível, e é exatamente por isso que nós espíritas temos essa história. Não podemos fazer de conta. Nós temos de fazer o papel que caiba em nós e que não nos dê a ideia de que nós enganamos ou fomos enganados. Não se deve atacar outro círculo de vida quando não haja interesse em melhorar a personalidade no atual. A primeira coisa que se você tem o objetivo de melhorar a sua personalidade, você leva, esse é um patrimônio notável, né? Porque nós estamos sempre em evolução. A encarnação objetiva a habilitação e consequente ampliação do nível de competência do espírito. A gente vê isso nos meninos que pegam um celular, por exemplo, e dominam o celular, fazem tudo, não é? Isso é o quê? Habilidade, mas é mais do que. Mas não é uma habilidade decorrente de um processo de habilitação. Ou o processo de habilitação dele já é longo, que deu mais do que habilitação, deu-lhe competência. Competência para quê? Para criar. Não é isso que as pessoas fazem? Vão trabalhando uma máquina o tempo todo e vão imaginando uma forma de aperfeiçoá-la. Mas ele precisa ter competência para isso, senão ele vai ficar naquela máquina o tempo todo. Quando isto fica evidente na rotina do aprendiz, então ele estará preparado para novas conquistas em outra dimensão. Enquanto você estiver naquela preliminarzinha, você pode jogar a sua pelada por aqui mesmo. Não precisa aspirar a novos campos, não. Deixa eu ver se eu exploro vocês um pouquinho. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. É imperioso admitirmos que já desperdiçamos muito tempo em frivolidades. A vida exige dedicação de elevado nível. Isso aí é sem dúvida nenhuma. Vamos aproveitar a oportunidade e extrair o máximo benefício que pudermos das oportunidades que nos são realmente colocadas, né? Todos nós temos memória de quando emergimos, né?
quando a luz acendeu, quando um problema deixou de ser problema para você, você viu a realidade assim, puxa, eu não vi isso antes. Quer dizer, você se robustece, né? É realmente a aquisição da sua alforria. O Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade, é clima de serviço e edificação. Teoricamente, todos os espiritualistas estão convictos da imortalidade. O espiritista vai bem além, mais além. Ele aprende que é protagonista de sua própria história. Por isso, não deve destinar os recursos de seu conhecimento para simples curiosidade. Isso é essencial, porque nós, em primeiro lugar, liberamos as pessoas na nossa volta da responsabilidade de nos conduzir. Isso é muito interessante. Você transmitir à pessoa com a qual você convive a ideia de que você depende dessa pessoa é horrível. Não é horrível isso? Que a pessoa termina de se... Não, eu sou indispensável na vida desse cara. E se não tiver equilíbrio, quem tá em situação ruim é o que está esperando tudo de nós. Então é necessário, é outra conquista do espírita que nós não podemos deixar de fazer, meus irmãos queridos. É exatamente esta responsabilidade, assumir a responsabilidade de protagonista que nós somos. E Deus nos compreende e até nos ajuda. Afinal de contas, Ele não cria nenhum embaraço. O mal, num planeta como a Terra, é uma arma ainda hoje que todos devem temer mesmo. E as pessoas que são destinadas ao mal conseguem, né, fazer o mal. Deus não podia dizer, não, menos. Deus não diz isso, né? Ele respeita. Né? Ele dá o caminho, revela a verdade, mas a vida é dele. Ele tem realmente de ganhar a vida. E é a grande conquista que nós temos de fazer. Não adianta guardar certeza da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. Não adianta guardar a certeza da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. É isso. A doutrina espírita ensina que a libertação ampla somente será possível com a aquisição de autonomia espiritual. Não podemos perder o foco. Este é o nosso foco por excelência. Somente à luz das lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Este é o objetivo indeclinável da doutrina espírita. A revelação do Evangelho de Jesus, repositório de lições sublimes, o mais completo manual de autoajuda que existe. Desculpe aí os escritores de autoajuda, né? Que ficam naquele rem, repetindo, o mais completo manual de autoajuda que existe é o Evangelho, meu irmão. Pode estar certo disso. Nós vamos encontrar direitinho aquilo que buscamos no Evangelho. E é essa autoajuda. Quem diz isso é o nosso Emmanuel. Não essa frase de baixo, que é uma arrumação minha, mas Emmanuel diz realmente que e Joana de Ângeles também, ela estimula que nós leamos pelo menos um versículo do Evangelho de Jesus quando acordamos no dia seguinte. Um versículo, leia. Não peça para ninguém, não. Você lê. Você abre e lê. E é realmente uma experiência muito fácil de fazer, porque as obras estão disponíveis aí. Eu trouxe, inclusive, deveria ter trazido realmente o meu presente de Natal
para o Maria Dolores, que são os livros. Eu fui editor também, viu? Fui editor, falido, mas editor. E tem uns livros lá em casa ainda editados por mim. Eu estou agora realmente fazendo esse processo de repassá-los para quem deles fizer melhor uso, né? E então reservei uns 10 livros para que vou fazer chegar à sua mão. Nem tudo que é admirável é divino. Olha que coisa. Nós gastamos muitos adjetivos, né? Aquela história de Ariano Suassuna, ele diz, puxa, se eu for considerar sublime isso, qual é o adjetivo que eu vou usar para reconhecer os méritos de um Bach, de um Beethoven? Ariano não tinha essas... Eu não vou gastar meu adjetivo com isso. Então tem que merecer. Nem tudo que é admirável é divino. Isto é verdadeiro, sobretudo pela lamentável inversão de valores que se observa nesta etapa difícil de nossa evolução. Não é isso? Que as coisas são tão bem embaladas, né? Tão bem apresentadas, tão bem sofisticadas. Você não é possível que esse cara não esteja com razão. E nós que somos bem, vamos dizer, inclinados à lei do menor esforço, que aliás é uma lei da vida, né? É uma coisa natural, mas não devemos nos resignar com ela, não. Devemos enfrentar dificuldades e não lastimar as dificuldades da vida. Devemos buscar a dimensão do sublime que nos impele para o alto. É sempre a sublimação. A superação, quer dizer, são duas etapas. A superação que traz consigo a sublimação. Até você, vamos dizer, ter a capacidade de dimensionar aquela sua experiência no real estado, né? No real estágio dela. Não dar mais prestígio e mais força a ela do que efetivamente ela deve ter. Nem tudo que é belo é santo, a rigor, o estético e o ético andam juntos. Não sei se vocês combinam comigo. O estético e o ético andam juntos, né? É muito interessante isso. Agora é preciso realmente você ter um juízo de valor para saber se existe estesia realmente naquilo. Então, existindo o estético, o ético vem junto, necessariamente. Isso até o povo sabe, né? Não diz que o universo ele vibra, ele conspira em nosso favor. O universo conspira em nosso favor quando nós fazemos as coisas certas, né? Você fez certinho, não precisa botar no jornal, no rádio, no Bandeira 2, não precisa, porque você realmente vai ser compensado. É o universo que tem essa prática, né? O problema todo está nas convenções do mundo, presas a quê? Ao que o mundo sabe, que é o imediatismo. É por isso que nós, espíritas, temos de furar um pouco essa película que nos separa da realidade, né? Você não pode estar preso ali dentro, porque a caverna de Platão é uma realidade que já está ultrapassada. Tanto que a própria caverna de Platão, ela é a sugestão de que nós devemos pensar fora da caverna e não ficarmos resignados na caverna. Né? Muito bem, meus amigos. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Fixemos a expressão extensões do bem, ou extensão do bem. É a grande espera de Deus em relação a todos nós, que nos convertamos por palavras, pensamentos e ação
em extensões do bem, única alternativa do porvir. Então, preparemos o nosso porvir exatamente com as nossas atenções voltadas para essa extensão do bem. É por isso que o velhinho lá disse, não, eu quero ouvir toda noite essa página, Homem de Bem, para ver se eu reencarno melhor. Afeiçoemo-nos ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. O episódio evangélico das Virgens e Prudentes é a lição definitiva para todos nós. Somente vão adiante aqueles que detenham sua própria luz. Vê lá. Engana, Jesus engana? O Evangelho engana? Não engana. Somente vão adiante aqueles que detenham sua própria luz. E cuide da candeia, para que ela esteja sempre provida. Os demais deverão aguardar uma nova chance. Mas se dizem que nós somos da última hora, qual é a chance que nós temos? Não é isso? Então, bora estugar os passos. Vou terminar. Segundo Paulo, todos vamos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. O tribunal do Cristo é o tribunal da consciência, a casa do tribunal. É a casa da consciência, a casa do tribunal do Cristo é a nossa consciência. Que é o homem herdeiro da própria consciência, é também legatário dos ativismos sociais, dos hábitos enfermos, dentre os quais se destacam esses pavores que resultam das superstições, desinformações e ilusões ancestrais, formando os condicionamentos perturbadores. Isso é Joana de Ângeles, que é gigante também. O homem pode ser considerado como sendo sua própria mente, aquilo que cultiva no próprio íntimo ou que o impulsiona com insistência a realizações. E ela sai, então, realmente usando aqui o que eu já mostrei para vocês, né? É a posição de Kardec. E agora vamos fazer uma precezinha. A gente vai fazer uma coisinha antes da prece. Então, quando forem fazer a prece, nós temos essa sugestão que, afinal de contas, é de quem? Não é possível. Maria Dolores. Eu tenho. Não, filha, não, eu estou às suas ordens, eu sou disciplinado. Essa será para esse final, né? Então tem uma coisinha antes daqui. Meus queridos, é tanta riqueza que ele traz que a gente fica... Nossa, olha... Ele disse que ia trazer presente, mas eu não esqueci meu presente para o senhor. Nosso presente, né? Maria Dolores, tem umas coisinhas aí. Espero que o senhor goste, viu? Tem um quadrinho aqui que eu queria que o senhor visse. Vou abrir aqui para o senhor. Não foi o que eu disse aqui Eita, aqui está. É a aplicação do tempo. Abre aqui para mim. Veja que quadrinho. Abre aqui, né? Acho que é melhor puxar aqui, ó. Tá meio enganchadinho aqui. Aqui, pronto. Veja, é Doloresinha. Dolores botou bem amarradinho. Aquelas amarrações que a gente compra e diz assim, meu Deus, não querem que a gente abra nunca, né? Olha, veja, tem umas coisinhas aí para o senhor não esquecer da gente. Vou tomar o seu cafezinho, o seu chazinho, canequinha do Maria Dolores. Tem uma camisinha aqui do Caminho do Bem, bem bonita para o senhor não esquecer de nós.
Isso é uma verdadeira unção. Já pensou? Botar uma camisa dessa. E tem esse quadrinho aqui, ó, para você botar lá no seu. Isso aqui é feito com aquelas impressoras 3D. Não tá lindo? Muito. Orar é um ato de elevação da alma e de comunhão com Deus. Nosso mestre aí, ó, tá vendo? Guardarei. Tem aqui para vender, viu? Quem quiser, mas esse é dele. O senhor bota olha, vai ficar lá no seu gabinete lá. Tem outras coisinhas aí para o senhor. Depois o senhor vai ver esses mimos aí. Residência civil e outra residência real. Minha residência real é o meu gabinete. Pronto. Rodeado de meus livros. Deixa eu botar aqui. Deixa eu fechar aqui desse. Sagrado. Pronto. A gente vai tudo. Pronto. Durante esse mês, a gente vai, antes da prece, ouvir Nath trazer para nós um pouco da música para que possamos entrar cada vez mais dentro dessa ambiência de amor, de luz. Tem alguém vindo na casa a primeira vez? Esqueci de perguntar no começo. Tem, não é? Qual é seu nome, minha querida? Anabela. Bela mesmo, viu? Seja muito bem-vinda à nossa casa. Muito bom tê-la aqui. Trouxe a filhota que trouxe, não foi? Essa linda, coisa maravilhosa, tá vendo? A Celinha, né? A boa nova é isso, né? A gente espalha a boa nova. A gente tem o hábito de ofertar o evangelho, aqueles que vêm à casa a primeira vez, tá? Então, no final, venha pegar seu evangelho. Senhor, Tu que me deste paz e consolo à vida, não me dê condições para espalhar na vida a sombra da discórdia, ou estender na estrada as pedras da aflição. Tu que me acendeste em mim a luz do entendimento, na fé com que te alteias, não consintas, Jesus, que eu suprima a esperança das estradas alheias. Tu que me concedeste o verbo edificante que nos induz à prática do bem, nunca me deixes formular palavra capaz de condenar ou de ferir alguém. Tu que me desvendaste o sublime valor da provação, que a lei de causa e efeito determina, não me faças entregue à queixa e ao desencanto, em que eu possa esquecer a justiça divina. Tu que me conferiste o privilégio e a bênção do serviço, como ensejo celeste, dom perfeito, não permitas que eu viva sem trabalho, desfrutando o descanso sem proveito. Naquilo que eu deseje e naquilo que sinta, pense, diga ou faça, contrariamente à eterna lei do amor, em tudo quanto eu queira sem que eu queiras, não me aproves, Senhor. Assim seja.